Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de artes. E o nosso tema de hoje é a importância do texto teatral. Primeira coisa que você deve ter em mente é que o texto teatral é feito para a interpretação de atores. O que isso quer dizer? Bem, em outras palavras, de uma forma bem simples, é porque ele não exige um narrador. O texto teatral é feito para que o ator entenda e interprete a ideia do autor, sem a narração. Vamos pensar de um jeito bem prático. As novelas que aparecem na televisão não são um texto teatral, mas ela tem os elementos utilizados no texto teatral. O exemplo, não tem narração, você não vê alguém narrando a história enquanto ela está acontecendo. E os atores, que são os personagens, eles interpretam todo o texto que eles receberam antecipadamente, que é o script, que nele se explica como as cenas devem se desenrolar, qual é a expressão que eles devem usar, como eles devem estar vestidos. Então, todo esse script que eles recebem pode ser comparado ao que nós chamamos de texto teatral. Os primeiros registros que nós temos de texto teatral se encontram na antiga Grécia. A gente pode ver em desenhos animados como, por exemplo, Hércules. Eu acho que nem passa mais, é da minha época, mas talvez vocês já possam ter visto algumas reprises. E se não viu, procura no YouTube que tem alguns episódios. E na Grécia tinha essa apresentação teatral. E justamente eles contavam a história dos deuses, dos mitos. Eles recitavam poemas de forma dramática, certo? Onde havia os personagens e dramatizavam os textos poéticos. Então, na história, os primeiros registros de textos teatrais que nós possuímos até os dias de hoje são da Grécia Antiga. Outra coisa que você deve ter em mente quando você estiver pensando em texto teatral é que eles são divididos de duas categorias. Na primeira categoria estão os elementos que constituem um texto teatral, que seriam eles: o tempo dramático, que é quando ocorre, certo, a história, quais são os componentes que compõem essa história, se ela é uma história medieval, se ela é uma história antiga, dos anos 60, anos 90, se ela é uma história moderna, contemporânea. Então, qual é o espaço de tempo que esse texto e essa história vai estar se desenrolando? Então, esse é o primeiro aspecto que você deve ter em mente e é um aspecto muito importante na produção de um texto teatral. O segundo aspecto muito importante na construção do texto teatral é o aspecto de contexto dramático, que é justamente o local que vai acontecer essa história. Qual é o local? É uma cidade? É uma casa? É no meio da rua? Vai ser no meio de uma praça? Vai ser numa praia? Se for férias, vai ser praia, vai ser um parque temático, vai ser em outro país. Então, o local especificamente é o segundo aspecto. O primeiro aspecto é o tempo, certo? A história de tempo. E o segundo aspecto é justamente o espaço de lugar. E o terceiro, não menos importante, porque o texto teatral não vai ter sentido sem ele, é justamente os personagens. Quem compõe a história? Quantos personagens são? Que tipo de personagens são? O que eles vão estar representando? Como eles vão estar atuando? Então, esses são os três elementos básicos na construção de um texto teatral. Se você pensa em construir um texto teatral, ou se você tem curiosidade, e a partir de hoje talvez você possa analisar filmes, peças teatrais, você possa analisar até mesmo as novelas, as histórias em quadrinhos de uma forma diferente, pensando nesses três aspectos do texto. O que compõe o texto? Qual é o espaço de tempo, o local em que ele está sendo apresentado e os personagens. Que tipos de personagens, quais são as características dos personagens, quais são as personalidades do personagem. Então, tudo isso é o que compõe um texto teatral. Interessante dessa composição toda é que, como não tem narrador, como é que as pessoas vão saber esses detalhes? Como nós podemos perceber esses detalhes dentro da composição teatral? Então, são dois elementos básicos que fazem parte nessa construção e que são extremamente importantes. Ao mesmo tempo que eles são distintos, eles se complementam, que é justamente o texto principal,
que é contando a história, está relacionado ao diálogo entre os personagens. E o texto secundário. O texto secundário ele é mais minucioso, porque ele vai acontecer justamente por detrás das cenas. Quem tem acesso a esse texto é justamente os atores. Para eles vão receber toda uma classificação, como nome do seu personagem, quais são as características principais do seu personagem, se é um caipira, se é um CEO, um homem de negócios, dono de uma empresa, se é uma donzela em perigo, se a personagem ela tem um temperamento forte, ela é a própria heroína da história. Então, esses elementos, troca de roupa, tipo de música, né, a trilha sonora que vai estar acontecendo nesses momentos, a troca de cenário, tudo isso está escrito no texto secundário. O texto principal é justamente o diálogo entre os personagens. Entre o diálogo, que a gente chama de entrelinhas, está justamente o texto secundário, que é mostrando como toda essa cena deve ser montada e deve ser desenvolvida ao longo da história. A gente tem alguns exemplos de alguns autores que são muito importantes ao longo dessa Constituição. Um deles é muito famoso, que é justamente William Shakespeare. E esse aqui é muito conhecido, certo? Ele tem várias peças deles, vários textos teatrais de Shakespeare que foram transformados em livrinhos, como por exemplo esse aqui, O Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, todo mundo conhece, já tem vários filmes, remake de filmes, e é um tipo de drama que é feito e refeito várias vezes, então você já deve até ter ouvido. Mas isso aqui é justamente o texto teatral. E o que eu quero mostrar para vocês, dentro desse livrinho deles aqui, do texto teatral de William Shakespeare, é como os atores que interpretaram essas peças dele recebiam o roteiro, justamente o texto teatral. Então, olha só. Logo aqui na capa, vocês vão ver, não sei se dá para vocês entenderem aí, que é justamente os personagens da peça. Certo? Ele vai trazer Tiseu e diz que é o Duque de Atena, Hipólita, que é a rainha amazona noiva de Tiseu, Lisandro e Demétrio, que são jovens cortesãos apaixonados por Hérmia, Hérmia apaixonada por Lisandro, Helena apaixonada por Demétrio, Egeu, o pai de Hermínia. Então ele vem trazendo toda o tipo de personagem e como eles estão relacionados um com o outro, certo? E logo depois dessa pequena introdução de personagens, já vinha justamente o primeiro ato, olha só, escrito logo aqui em cima, primeiro ato, cena 1. Vem uma breve descrição, olha aqui o texto secundário, certo? Para vocês terem uma noção, o texto secundário, que é justamente explicando aonde vai se passar a cena, e depois vem o diálogo dos personagens logo em seguida. Então, esses são os elementos que eu apresentei para vocês, que está bem presente na elaboração dos textos teatrais e que se torna muito importante para quem vai atuar principalmente. É importante para quem vai estar assistindo? Sim, porque por meio destes textos teatrais é que nós vamos compreender a ideia do autor. Para ampliar o nosso conhecimento, eu queria trazer para vocês a Escola de Teatro O Tablado. Foi criada por Maria Machado em 64 e ela traz justamente os elementos básicos para a construção de um texto teatral. É uma escola voltada completamente para a produção de teatro aqui no Brasil. No site oficial do Tablado, O Tablado, certo? Vocês procuram lá o site. Ele vai mostrar fotos, além da biografia da autora, de suas obras e de todas as composições que ela fez e tudo que compõe o teatro. Se você tem essa curiosidade, você dá uma pesquisada e lá no site deles tem essa gama de informações importantes. Antes de nós encerrarmos a nossa aula, eu queria trazer para vocês também uma forma de texto teatral que vocês talvez já tenham conhecimento e nunca tiveram a percepção de pensar nele como um teatro em si, ou uma narrativa. Mas ela, se você prestar muita atenção, ela é bastante interessante, que são justamente as histórias em quadrinhos, ou os comics nos Estados Unidos, como é conhecido, e os mangás no Japão.
Então, são apresentadas em forma de revistas, a grande maioria e as mais antigas são em preto e branco, né, em folhas mais baratas. Nas histórias em quadrinhos, a gente pode perceber os elementos do texto teatral, que há justamente o personagem, há justamente o pensamento dos personagens e há o espaço de local e tempo. Tudo isso está dentro das imagens apresentada nas histórias em quadrinhos, e não há um narrador. Algumas mais atuais trazem um pouquinho de narração, mas é bem curtinho, vem lá no cantinho da história, mas a maioria deles é em forma de legenda. Então esse é um texto teatral ali, certo? Que a gente pode perceber de uma forma mais prática e também mais divertida. Então, chegou o nosso momento curiosidade, que é aquele momento você sabia? Então, eu queria trazer para vocês a sugestão do livro, que é falando sobre a biografia de Nelson Rodrigues, que é um dramaturgo brasileiro. Então, eu vou trazer aqui de uma forma bem rapidinha a história deste dramaturgo. Dentre os dramaturgos mais famosos do Brasil está Nelson Rodrigues, que tem até um teatro em seu nome. Nelson Rodrigues nasceu em Recife em 1912 e morreu no Rio de Janeiro em 1980. Aos 7 anos, foi para a capital carioca e ainda adolescente começou a trabalhar como jornalista. Na década de 40, lançou alguns textos teatrais que marcaram um novo período no teatro brasileiro, até então limitado a comédias de costume ou dramalhões ou teatros musicais típicos do século XIX. Um desses textos mais famosos de Nelson Rodrigues é Vestido de Noiva, considerado um marco no teatro brasileiro. Sua primeira peça escrita foi A Mulher Sem Pecado, em 1941, e a última foi A Serpente, em 1978. Então, para encerrar nossa aula de hoje, eu queria trazer para vocês um mapa conceitual. Vem no final de cada capítulo do livro que nós utilizamos, mas eu queria trazer para vocês que é justamente o nosso mapa mental, que é a mesma coisa, para que é um resumo do que a gente viu na nossa aula. Então, para a gente poder memorizar, para a gente fixar e até quando a gente precisar estudar para uma prova, para um teste, a gente tem esse resuminho básico que nos ajuda a fixar melhor o conteúdo. Então, vamos lá para a gente fazer esse mapa juntos e poder aprender um pouquinho mais. No nosso mapa mental de hoje é sobre texto teatral. Então, o texto teatral tem três divisões. É o tempo dramático, espaço dramático e os personagens. O que o texto teatral não tem é um narrador. O texto teatral apresenta 3 elementos principais: texto principal, texto secundário e o conflito. No texto principal, nós temos os diálogos dos personagens. No texto secundário, nós temos a orientação de cena. E o conflito é o clímax da história. Eu espero que vocês tenham compreendido e que tenham gostado. E eu vejo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau!